Então, hoje nós vamos falar sobre essa mulher que se chama Hulda. Talvez esse nome lhe pareça um pouco estranho, diferente até, Hulda. E eu mesma não me recordava muito bem sobre a história dela, apesar de que eu já tinha lido. Mas vamos ver. Hulda, ela era uma mulher que viveu no período do reinado do rei Josias. Josias, ele reinou incrivelmente com 8 anos de idade. E o reinado dele foi conhecido porque ele imitou os caminhos do pai dele, que foi o rei Davi. Então Josias, ele foi notório em obediência ao Senhor. E isso destacou bastante. E Josias, certa vez, falou assim: eu vou reconstruir o templo. Então ele convocou pessoas para ir lá e ajudar nessa reconstrução. Entre esses homens que foram convocados para reconstruir, Josias ele falou com Ilquias, né? Então Ilquias estava lá ajudando na reconstrução. Então Ilquias encontrou um livro, só que não era qualquer livro, era o livro da lei. Foi um livro que mostrava as orientações de como o povo deveria seguir, como deveriam andar em fidelidade ao Senhor. Esse era o livro da lei que Ilquias achara durante o período da reconstrução. Então, Ilquias falou para um outro homem que estava lá também, que se chamava Safã. E Safã, ele era um escrivão, a Bíblia está contando lá em 2 Crônicas. E Safã foi e falou para Josias, que era o rei que começou lá a reinar com 8 anos. Então ele disse assim: olha, a gente estava lá na reconstrução e Ilquias achou o livro e eu vou ler aqui o livro para você. Então Safã, ele fez essa tarefa de ler o livro para o rei Josias. E aí ele foi lendo e o rei foi ouvindo. E aí a Bíblia conta que Josias ele ficou assim: meu Deus, eu vou ter que falar com o povo, a gente vai ter que buscar o Senhor, porque senão vai vir um furor muito grande, vai vir uma ira sobre esse povo. O povo não tá dessa maneira, existem coisas que devem ser consertadas. Essa lei, o que está contido nesse livro da lei que você acabou de ler para mim, são coisas que ainda não estão acontecendo. O povo precisa aprender sobre isso. Interessante, porque a Bíblia também diz em um outro livro, não é? Em Obadias, se não me engano, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, ele começou a ter conhecimento daquele livro, então ele disse: a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que buscar o Senhor. Então, o rei Josias encarregou um pessoal para buscar o Senhor, buscar orientação acerca de como poderia proceder agora. E então eles foram falar com Hulda. E quando eles foram falar com Hulda, a Bíblia está lá, mais especificamente no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, no início do versículo 23, você vai ver a declaração dela. Ela era uma profetisa, e então eles buscaram ao Senhor através dela. Era uma mulher que amava o Senhor e que o Senhor falava constantemente com ela. Então eles, vejam só o que foi que Hulda, essa mulher maravilhosa, falou. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Ela estava se referindo a Josias, que tinha enviado eles a ela. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim diga a ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante o Senhor, e mais, rasgaste os teus vestidos e estourastes perante mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor.
E eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E eles então voltaram com essa resposta ao rei e falaram: olha, a profetisa falou isso. E o que acontece? Acontece que ela foi uma mulher que falou a verdade. Ela não falou o que seria bom aos ouvidos do rei. Ela não teve medo de falar o que o Senhor estava dizendo. Então, ela profetizou. A profecia dela foi algo que iria acontecer de ruim para aquele lugar. Mas ela teve que falar. Então, isso nos ensina que nós precisamos falar sem medo de dizer aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração, dizer a palavra como deve ser, né? Então, profetas que não se contaminam, palavras proféticas que não são misturadas, mas que são do coração de Deus. E por causa dessa coragem, por causa da verdade com que ela falou, então Josias ele falou para os moradores isso, ensinou aos moradores como eles deveriam viver, leu para aqueles moradores, para aquele povo dele que ele reinava, leu sobre o livro da lei e foi então mudando o costume daquele povo. E isso foi muito bom diante de Deus. Então Uda foi essa mulher, essa profetisa, que foi um canal de Deus para abençoar a vida de pessoas. Então que você também seja um canal de Deus para abençoar a vida de pessoas, que você profetize sobre a vida de pessoas coisas boas e que você fale sempre aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mesmo que isso seja um pouco incômodo para quem ouve, mas isso vai no fim acarretar em bênçãos. Então é isso, fique na graça, na paz do Senhor e até!